é o nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, do verso 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Depois nós vamos ler outros textos de apoio àquilo que nós vamos conversar aqui com a igreja. Romanos 12, 2. Então, os irmãos tenham paciência comigo, visto a questão respiratória aí, às vezes uma fala mais lenta, tosse, né, mas podem ficar tranquilos, já não estou na fase de contagiar ninguém, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Romanos capítulo 12, verso 2. Tá? Vamos ler juntos? Vamos lá? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai Santo, fala o nosso coração e renova de fato a nossa mente. Ó Deus, purifica-nos, ó Deus, de tudo aquilo que impeça o fluir da graça, o fluir da Tua palavra, do Teu amor para com cada um de nós. Ó Deus, muitas vezes os grandes empecilhos da ação do Senhor somos nós mesmos. Não é o outro, não é o estado, não é uma circunstância externa, mas somos nós mesmos, porque não nos curvamos diante do Senhor para buscarmos a Tua face tal qual nós deveríamos. Perdoa, Deus, os nossos pecados e fala, Deus, ao nosso coração nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o tema nosso aqui, renovação da mente em tempos difíceis. Então presta atenção. Renovação da mente em tempos difíceis. Renovar o quê? A mente, tá? E aí, introduzindo essa fala, nós temos que perceber que ao longo das épocas, os servos de Deus, desde a introdução do pecado, desde quando Adão pecou e teve que se buscar conhecer a vontade revelada de Deus, o homem ele tem a necessidade de compreender o que Deus quer naquele cenário, naquela situação, naquele período de tempo, naquele decurso de tempo. Por exemplo, né, o mundo é marcado por várias dessas eras. Período do Gênesis, os começos, período dos patriarcas. Abraão teve que saber o que Deus queria dele. Quando Deus lhe falou lá em Gênesis capítulo 12, né, ir para uma terra que ele haveria de mostrar. Então ele tinha que estar atento, olhar para aquele cenário de Ur dos Caldeus, mas olhar para o que Deus estava dizendo para ele. Né? Nós temos Isaac, sabendo que Deus tinha um plano para que por meio de Isaac viessem 2 filhos, Jacó e Esaú, e saber que Deus tinha um plano. Jacó, saber que, a despeito das histórias adversas de Jacó, ele ser o cabeça de que 12 tribos haveriam de sair dele. Através, lembra lá que Jacó teve um relacionamento com Raquel e com Lia, e consequentemente com Bila e com Zilpa, formando então 12 tribos. Dessas 12 tribos forma-se a nação de Israel. Então, em cada momento da história, o homem tinha que saber o que Deus queria. E cada momento da história, irmãos, não pensem vocês que foram momentos assim tranquilos, apaziguados, onde a vontade de Deus assim estava muito clarinha, né? Foram momentos os quais conturbados, difíceis, né? Por exemplo, no período dos reis, rei Saul, rei Davi, Salomão, tinham que, a despeito de todo um cenário externo, tinham que saber o que Deus queria deles. Né? Período dos profetas,
né? Nesses últimos dias eu li o profeta Jeremias inteiro, 52 capítulos, e um período em que só ele falava da parte de Deus e nenhum outro profeta levantava para falar o que Deus queria, todo mundo falando falsamente, só ele dizendo que Deus estava dizendo: olha, eu vou tirar vocês, Judá e Jerusalém, vou levar os cativos 70 anos para a Babilônia, e lá na Babilônia vocês vão ser protegidos por Nabucodonosor. É alguém que vocês não gostam, é um líder algoz, né, difícil, um tirano, mas vocês vão estar protegidos lá, e quem não for vai morrer. Deus disse isso. Então tinham que discernir a vontade de Deus nesse cenário. Dias de Ezequiel, Daniel, lá passando por aqueles reveses, eles tinham que discernir o que Deus queria naquele momento. Era messiânico o nascimento de Jesus. Herodes não entendeu muito bem o que estava acontecendo e com medo de que o seu poder fosse tirado, mandou matar as crianças. Falta de discernimento do que Deus queria naquele momento, do que Deus estava fazendo. Período apostólico, tantos falsos apóstolos, mas homens de Deus que marcaram uma época e todos eles se tornaram mártires. Período das trevas, né, marcado aí pelo distanciamento do sagrado, né, uma profanação a partir do 3º século, Idade Média, onde começam as idolatrias, toda uma presença da igreja, que até então cristã, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, trouxe num desvio absurdo das Escrituras. O período do Renascimento, onde as grandes descobertas começaram a vir, uma reflexão acerca do pensamento. Mas o que Deus queria nisso tudo, né? Período da Revolução Industrial e assim por diante. Então, gente, em cada período desses da história, a verdadeira Igreja de Cristo teve que manter sua mente renovada pela palavra, não diante de avanços e novos conhecimentos, mas permanecer fiel às Escrituras e, ao mesmo tempo, saber fazer um bom uso do que foi benefício à sociedade, reprovar aquilo que era pecado, que Deus não aprovava, a despeito de qualquer geração que fosse. Nós temos que saber que Satanás é o arqui-inimigo. O que é o arqui-inimigo? É o maior inimigo, é o maior opositor de Deus. No entanto, a palavra Satanás significa, se você sabe, significa adversário. Adversário. E ele vai tentar o tempo todo e repetidamente apelar aos nossos sentimentos, aos nossos desejos pessoais, para que nos ajustemos ao comportamento pecaminoso da época. Então, se nós olharmos para cada momento desses da história que eu citei aqui, os homens tentaram ajustar seus sentimentos, as suas vontades, ao comportamento pecaminoso da época. O presente século tem sido marcado por muitas ideias, por muitos pensamentos que o tempo todo tentam nos desestabilizar a nossa mente, a mente do crente, em relação à fé e às suas convicções. Aí eu vou pedir que, se os irmãos puderem nos auxiliar aí, alguém, por favor, leia 2 Coríntios 2,11. 2 Coríntios 2,11. E uma segunda pessoa leia para mim 2 Coríntios 11:3. Eu vou pedir que os irmãos leiam, depois eu vou dar o resumo do texto lido. Tá? 2 Coríntios 2,11. Quem achou, pode ler para nós. Aqui, a palavra desígnio significa ardis. O que é um ardil? Ardil é uma ação, um comportamento da pessoa astuciosa, de quem usa estratagema para enganar ou iludir, uma emboscada, né? Uma demonstração de astúcia, de esperteza, de manha, de sagacidade. Então, Satanás, a despeito da época, ele sempre tentou e sempre tentará, de alguma forma, nos conduzir aquilo que, na verdade, vai ser ao engano. E tal qual ele fala assim, Paulo fala assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Paulo está dizendo, eu sei o que Satanás está fazendo para me enganar. Será que você sabe o que Satanás está fazendo para enganar? Será que essa geração que nós estamos vivendo, né,
século 21, 2021, será que as pessoas têm sabido, têm discernido acerca desses ardis que Satanás tem tentado para enganar as pessoas, as nações? 2 Coríntios 11:3, se alguém puder, por favor. Olha só Paulo falando, obrigado, Sr. Wilson. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, lembra da palavra ardil? Sagacidade? Assim também seja corrompida a vossa... Então Paulo está falando para a igreja de Corinto, provavelmente anos 53 a 54 aproximadamente, está falando assim, olha, tomem cuidado, para que Satanás não corrompa a vossa mente. Né? E, consequentemente, vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então, uma mente corrompida, segundo esse texto aqui, que Paulo está falando para eles lá, mas cremos que o Espírito Santo está falando para nós aqui hoje também, uma mente corrompida, né, ela tende a afastar-se da simplicidade do Evangelho e ela tende a afastar-se da pureza de Cristo. São duas coisas. Né? O Evangelho não é complexo. Ele é simples, mas ele tem que ter um entendimento espiritual daquilo que ele diz, daquilo que ele fala, daquilo que ele anuncia. Porém, o homem natural, ele não discerne essas coisas espirituais. Mas o Evangelho, gente, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nosso entendimento acerca da vida, da fé, gente, se torna tão claro, tão óbvio, tão cristalino, o fato de que existe um Deus, né, que criou todas as coisas, que criou o homem, esse homem pecou contra Deus, e agora Deus, no seu plano, planeja no tempo, na história, na plenitude do tempo, manda Jesus para morrer na cruz dos nossos pecados, morre ali no primeiro século, Jesus, depois, 50 dias após a sua morte, a sua ressurreição, envia do seu Espírito Santo, e agora nós temos a presença do Espírito de Cristo sobre nós. E ele nos deixou não somente o Espírito Santo, mas nos deixou a palavra revelada, as Escrituras. É tão simples, mas o homem natural não aceita. Aí, quando nós falamos que toda transgressão à lei de Deus se torna pecado, o homem natural não aceita. Por isso que uma mente corrompida é uma mente que começa a achar natural o pecado. E, consequentemente, vai se afastando da simplicidade do Evangelho. Vai se afastando da pureza de Cristo. Né? É um absurdo o que eu vou dizer aqui hoje, mas tem um diretor de uma universidade federal no nosso país, ele defende a tese de que Jesus ele defendia a pedofilia. Quando Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós, vinde a mim todos os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só que perversidade, que algo demoníaco, né? E, gente, algumas pessoas ficam encantadas com essas questões. Então, essas condições já estão completamente afastadas da simplicidade de Cristo, do Evangelho, porque o nosso Cristo, o Cristo da Bíblia, não é esse pintado e apresentado por muitas pessoas aí fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é acerca de que nós não podemos nos permitir afastar da simplicidade e nem nos afastar da pureza de Cristo, né? Não ter a nossa mente corrompida. Lembrando que Paulo está falando, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente do crente, ela precisa ser renovada, e a renovação é direcionada, nós vamos ver depois a palavra do Senhor. Eu quero também, diante disso, desenhar dois cenários, um cenário bíblico e um cenário do espírito da época.
O cenário bíblico, os quais a nossa geração precisa identificar. Você se lembra que Paulo, lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala acerca dos homens dos últimos dias. Você se lembra lá que ele fala, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E você vai ver que Paulo tem uma lista de quase 18 circunstâncias, as quais ele detalha as características do homem desses tempos difíceis. Pergunto para você, nós estamos vivendo um tempo fácil? Está facinho para você? Não está facinho para ninguém. Não está fácil não, gente. E Jesus havia dito em Mateus que nos últimos dias amor esfriaria, a fé esfriaria, muitos haveriam de trair, de enganar, né? E Paulo está profetizando também, porque essa é uma profecia de Paulo, um anúncio profético dele, onde ele fala, nos últimos dias, né, sobrevirão tempos difíceis. E ele traz as características desse homem corrompido, desses homens dos últimos dias. Egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingrato, irreverente, desafeiçoado, implacável, caluniador, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor, atrevido, né? Amigo dos prazeres, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo, então, ele desenha um cenário, e esse cenário desses tempos difíceis, falando de como seria a geração desses últimos dias. Está claro? Então, esse é um primeiro cenário. Tá? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, como eu posso renovar a minha mente diante, primeiro, desse cenário em que Paulo fala desses tempos difíceis? Como eu posso renovar a minha mente diante dessa realidade? Segundo, Paulo nos dá, antes disso, Paulo nos dá uma estratégia que ele fala assim, olha, não tem diálogo com essa geração e com esse tempo desses homens que mantêm essas características. Paulo chega para Timóteo e fala assim, foge deles. Foge. Gente egoísta, foge deles. Avarentos, foge deles. Jactanciosos, gente orgulhosa, soberba, foge deles. Arrogantes, blasfemadores, foge deles. Desobedientes aos pais, foge deles. Ingratos, irreverentes, gente sem afeto, foge deles. Paulo dá essa estratégia. Não é uma estratégia meramente porque nós somos melhores. É porque o quanto é pernicioso e danoso esse tipo de envolvimento com pessoas que mantêm um tipo de comportamento sem uma mudança espiritual sobre a vida delas. É prejudicial. E o segundo cenário, irmãos, que eu quero que a gente pense, é um cenário, é uma palavra um tanto difícil, porque uma palavra em alemão, não sou fluente em alemão, né? Mas é uma palavra que se chama Zeitgeist. O que é isso em alemão? Zeitgeist. É uma palavra que significa espírito da época. O espírito da época. O que é o espírito da época? Eu vou tentar descrever aqui para você. É o conjunto do clima intelectual, sociológico e cultural de uma região até a abrangência do mundo todo em uma certa época da história ou as características presentes num determinado período de tempo. O mundo marcado por várias circunstâncias. Eu vou dar oportunidade para os irmãos aqui nos ajudarem nesse sentido. O que a gente está vivendo hoje? Fevereiro de 2021. O que tem para nós hoje? Tem o quê? Podem falar. Pandemia, vacina, que mais? Preocupação com o que, Soios? N situações, né? Então, aí se tem eficácia, se não tem eficácia, né?
ao mesmo tempo, a questão de emprego, a questão hoje associada. Hoje ninguém quer casar, né? Os pais querem casar os filhos, mas os filhos não têm dinheiro para casar, né? A preocupação do ciclo natural da vida, né? A política em geral, né? Isso aí, Andrelino. Aí vem essa questão aí hoje, a questão da ideologia de gênero. Então, gente, isso tudo é o que a gente chama de espírito da época. A geração de 40 anos viveu isso que a gente está vivendo hoje? Não. Mas eles tiveram alguma coisa lá atrás que eles tiveram que pensar e enfrentar. Tá? A geração nossa está passando por isso. Quer dizer, a geração nossa hoje está passando pelo Covid, algo que talvez há 3 anos atrás nenhum de nós pensava nisso. Então, isso é chamado de espírito da época. Tá? Essa luta política, direita, esquerda, espírito da época. Então, o cenário, nós temos 2 cenários, então. Esse cenário em que a Bíblia fala, anunciado por Paulo, do que estaria acontecendo com as características desse homem dos últimos dias, e nós temos esse espírito da época que é marcado por acontecimentos, eventos sociológicos, intelectuais, que marcam o tempo presente, né? A busca de cura por uma vacina, conflitos políticos, né? O domínio das high-tags, né? O que é isso? Você usa o Facebook? Você usa o Instagram? Você usa o YouTube? Hoje, por exemplo, se eu falar alguma coisa aqui hoje, dependendo daquilo que eu falar, a nossa transmissão é cortada, ou ela não é postada. A gente pode perder a conta. Porque as grandes indústrias da comunicação hoje dominam mais que a política. No entanto, o presidente Trump ele foi cerceado lá na sua liberdade de expressão. Então, esse é o espírito da época. Lembrando o seguinte, qual a pergunta? Como posso manter a minha mente o quê? Renovada diante desse cenário que a Bíblia fala de 1 Timóteo capítulo 3, e desse espírito da época, daquilo que Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Como sobreviver? E como manter a sua fé, a sua mente renovada diante disso tudo? Essa é a sua pergunta. Bom seria se todo mundo, se hoje a igreja toda estivesse aqui para a gente pensar nisso. Como é que nós vamos manter a nossa fé diante desse cenário todo? E nessa pandemia que do ano passado para cá mudou todo um cenário de relacionamento das pessoas, mudou a nossa forma de culto, mudou a nossa forma de nos reunirmos, mudou ou fez com que várias circunstâncias fossem eliminadas. Nós não podemos hoje ter grandes encontros, não podemos ter grandes concentrações, as famílias não podem se reunir de maneira tranquila. Como é que vai ser? Vocês estão entendendo onde é que a gente quer chegar? Onde a Bíblia está falando que é preciso transformar, renovar a nossa mente. Transformar isso pela renovação da vossa mente. Porque lá atrás, muitos não viveram isso que nós estamos vivendo. Mas nós estamos vivendo. E como nos mantermos fiéis nesse cenário, apontado por Paulo, nesse cenário, apontado por essa questão que envolve o espírito da época, né? Então, a primeira verdade que eu quero destacar aqui é a seguinte, que a renovação da mente, ela é um processo. É um processo que começa com a conversão. A renovação da mente é o processo pelo qual os seus pensamentos e a sua vontade vão se tornar mais semelhantes aos de Cristo. A renovação da vossa mente revela-se por meio de uma resposta cada vez mais fiel e obediente à palavra de Deus. Aí, a base, o apoio que nós temos é Romanos 12, 2. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, percebam aqui, né? A ideia de conformar aqui nós temos o cenário bíblico apontado por Paulo, nós temos esse espírito da época, né, que revela aspectos intelectuais, situacionais. Aí, do outro lado, a gente tem a palavra do Senhor. Aí Paulo está dizendo, olha, não se conformem com isso. Não se conformem com o espírito da época e não se conformem com o que foi anunciado ou pronunciado por Paulo a Timóteo. Mas vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente de acordo com a vontade de Deus, e assim vocês vão experimentar, a despeito desse momento de espírito da época, de uma profecia falando das condições desse homem dos últimos dias, vocês vão viver de maneira diferenciada. Esse é o grande desafio que você tem hoje. Eu não sei se muitos crentes estão preparados para isso. Segundo Coríntios capítulo 11, nós lemos aqui, né, falando sobre a questão para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus ardis. E depois ele falando, mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e da pureza de Cristo. Segunda verdade que nós precisamos aprender é que para termos uma mente renovada, temos que ter a conversão como base. Para pensarmos em renovação da mente, deve-se ter o princípio básico da conversão, é o ponto inicial. A conversão é o início de tudo na vida do crente. Que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do espírito, é espírito. Importa-vos nascer de novo. O teólogo Sproul, R.C. Sproul, ele diz assim, que devemos ser crianças em relação à moralidade e em nossa confiança. Porém, não devemos ser endurecidos de carteirinha no pecado. Em nosso entendimento espiritual, devemos ser como adultos. Por isso, o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado nos sentimentos, mas na compreensão da vontade de Deus. Portanto, nossa mente não pode ser como de uma criança imatura, infantil. Mente renovada é a mente do crente que já reconheceu os tempos de meninice e por isso rejeita as coisas de menino. Você se lembra que Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, lembra lá? Quando era menino, pensava, sentia, né, e agia como menino. Agora, desistir das coisas próprias de menino. Gente, um dia esse texto me falou tão forte, que eu acho que eu falei, nossa, como eu preciso desistir das coisas de menino. Como eu preciso ser um homem maduro na fé. Então, se nesse cenário que nós estamos identificando, de homens difíceis, dos homens difíceis dos últimos dias, se nesse cenário que envolve o espírito da época, você for um crente imaturo, a possibilidade de você se encaminhar para esse lado, né, de ser tentado e ser seduzido é muito grande. Por isso a sua mente precisa ser renovada para não cair nessas seduções que estão aqui. Um texto de apoio que nos faz pensar. Alguém abra para mim, por favor, Efésios capítulo 4, verso 23 e verso de número 24. Efésios 4, 23 e 24. Por favor, alguém lê para mim. Depois, Colossenses 3, 10. Efésios 4, 23, 24 e Colossenses 3, 10. Se alguém achou, pode ler para nós.
Ok. Renoveis no vosso espírito, da vossa mente. Então, Paulo está falando da necessidade de nós termos essa renovação. Agora, falando não a igreja de Corinto, não falando a igreja de Roma, mas falando a igreja de Éfeso, né? Colossenses 3:10. E vos revestir do novo homem, quer dizer, é pôr uma roupa nova, tá? Uma roupa nova. E terceiro, gente, a renovação da mente, ela implica em responsabilidades pessoais. Quais são as fontes desse aspecto? Nós precisamos ser capacitados pela graça de Deus, né? Alguém abra para mim, por favor, 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Se alguém achou, pode ler para nós. Então, olha só o que Paulo está falando para o crente. Para o crente aqui. Ele está falando especificamente para gente convertida. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo parte do princípio da ideia da conversão, né? Que muda o coração, que muda o entendimento, que muda a vontade, aspecto volitivo, que muda aspectos cognitivos. Nosso conhecimento passa a ser conhecimento de Deus, de maneira clara, né? Esse entendimento espiritual. Então, Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Segunda coisa que nós precisamos ter como fonte para que nós possamos entender a nossa responsabilidade também, para buscarmos e mantermos essa mente renovada. Porque senão a gente vai dizer, não, eu não tenho muita responsabilidade diante de Deus de ter a mente renovada. Não, você tem. Se você é convertido, você tem uma responsabilidade. Deus espera algo de você, né? Deus espera, né? Lembrando lá que Isaías fala que Deus plantou uvas boas. Ele esperava que as uvas fossem boas, ele não esperava que dessem uvas bravas. Deus tem expectativa com a sua vida e a minha vida, né? Então, o que nós precisamos entender? João capítulo 14, João capítulo 15, verso 4 e 5, traz também para nós uma mensagem de como nós precisamos estar atentos acerca de mantermos essa mente renovada. Como nós podemos fazer isso? Se alguém achou, pode ler. João 15, 4 e 5. Gente, é permanecer em Cristo. Presta atenção, permanecer em Cristo. Essa permanência em Cristo é fundamental, né? Essa permanência em Cristo significa que nós somos nutridos por Cristo, né? Martim Lutero ele fala assim que aquele que tem Deus como pai, ele tem que ter a igreja como mãe, né? E a igreja, como essa mãe, o que ela mais deve fazer é ensinar homens e mulheres, e crianças e jovens e adolescentes acerca das verdades eternas, para que esses crentes sejam nutridos na palavra, uma palavra cristocêntrica, uma palavra que aponte Cristo, que seja direcionada a Cristo e, consequentemente, traga eficácia, resultados, bons frutos, né? Permanecer em Cristo, estar ligado em Cristo e, consequentemente, frutificar em Cristo. Terceira coisa que nós precisamos estar atentos acerca do fato de sermos capacitados por essa graça. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Se alguém achou, pode ler. Então, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer
quanto realizar, significa, gente, quanto nós precisamos depender de Cristo. Então, se eu preciso de ter uma mente renovada em tempos difíceis, nessas questões do espírito da época, diante desse cenário caótico, apocalíptico, desenhado, né, tanto por Paulo quanto por Jesus, gente, eu preciso depender de Cristo. Ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Né? Ele fala, porque Ele que efetua em vós tanto querer quanto o realizar. Né? Eu poderia falar assim, puxa vida, eu saí de férias 20 dias, aí no 20º dia eu passei mal. Passei dias maravilhosos com meus pais, meus irmãos, com a família e natureza. De repente, voltando, eu poderia ficar aborrecido com isso. Eu falei, Deus, se a gente tem que passar, vamos passar. Vamos passar. Se tem que passar, vamos passar. Né? E ainda tendo que lidar com uma situação que a minha filha, a Sara, ela está indo para os Estados Unidos na próxima quarta-feira. E aí, graças a Deus que, com 12 dias que nós estávamos em Juiz de Fora, ela tinha que ir para São Paulo para pegar o visto, ter o contato lá com a embaixada americana. Então, o fato dela ter ido para lá já foi uma benção, porque ela não estava com a gente. Se tivesse com a gente, ela teria sido contaminada. Consequentemente, afetar muitas outras coisas. Deus faz tudo certinho. Então, o que a gente tem que fazer? Gente, na situação difícil, Deus está no controle. Na situação boa, Deus também está no controle. Então, por que a gente precisa se escabelar e desesperar e ficar angustiado? É fato que a gente passa pelo vale da sombra da morte? Passa pelo vale da sombra da morte. Gente, mas a gente passa pelo vale da morte todo dia. Para morrer? Basta estar vivo. Não é? Então, de repente você está sentado e dá um troço, acabou. Né? Então a gente tem que estar preparado. E nesse caso aqui, a gente ter essa dependência de Cristo é um outro fator importante da graça de Deus sobre nós. Né? Para que a gente tenha o cuidado de Deus para a nossa mente ser renovada. E aí, o outro aspecto é ser obediente. O ambiente da obediência é um caminho saudável para a renovação da mente. A obediência é uma virtude espiritual tão rica, mas tão desperdiçada. Presta atenção. A obediência espiritual, ela é riquíssima, mas ela é muito desperdiçada. Vez por outro, nós estamos esbarrando na desobediência. Desobediência. Erramos o alvo. Né? Vários livros da Bíblia advertiram a nação de Israel por causa do pecado da desobediência. Jeremias é um livro que, do início ao fim, fala do abandono do Senhor e da desobediência de Israel servindo a outros deuses. Jeremias 2:32, ele fala assim: todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Jeremias 2:32. Grifa esse texto lá na sua Bíblia. Jeremias 2:32. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem contas. Deus fala assim: o meu povo se esqueceu de mim. Reverendo Augusto Nicodemos, escutando uma pregação dele nesses últimos dias, ele está dizendo que o povo não quer voltar mais para a igreja. Uai, quem é maior? É Deus ou o vírus? Quem está te dominando? É Deus ou o vírus? O vírus está determinando as suas ações? Como é que é isso? O medo tomou conta de tal forma que agora você não crê nos atos soberanos de Deus? Então, lembrando que Jeremias tem essa denúncia, né? Todavia, o meu povo, Deus é que está dizendo isso, tá, gente? O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. É bem provável que aqui no Vale também nós temos pessoas que, desde o ano passado, não voltaram à igreja. Como? Nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que o templo somos nós, pessoas, mas é a comunhão dos santos que traz o fervor, o encorajamento,
o amor fraternal, a fé vem pelo ouvir e tudo mais, né? Consequentemente, gente, Hebreus capítulo 5, 14, já estou encerrando, fala que mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Né? Nós precisamos ter a faculdade, a capacidade de avaliar situações. E o que eu mais desejo é que nessa geração nossa, os crentes consigam olhar para esse cenário desenhado por Paulo, por esse espírito da época, né, pronunciado também pelos apóstolos, né, o Deus desse século, né, e que traz uma distorção das verdades eternas de Deus, que afeta aspectos sociológicos, intelectuais, morais. A gente saber olhar isso tudo e falar, Deus, mediante o teu poder, a nossa mente é renovada para continuarmos olhando para o Senhor. Concluo, irmãos. Manter a mente renovada implica também em, primeiro, ouvir a palavra. Eu vou pedir para um dos meninos aqui ler para mim. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Eu sei que eles estão doidos para ler aqui, né? Isso. Então, Romanos 10, 17. Vamos ler aqui, então. Achou aí? Romanos 10, 17. Então, quer ter a sua mente renovada? Manter a mente renovada implica em, primeiro, ouvir a palavra. Que a fé vem pelo ouvir. Gente, eu sei que é difícil. Às vezes você está em casa e vai assistir o culto virtual e ter aquela concentração toda. Domingo passado eu assisti uns 3 cultos. Assisti do Vale, assisti da minha igreja de Juiz de Fora, que eu fui filho, e assisti de uma outra igreja de São Paulo, igreja de Pinheiros, 3 cultos. Mas não é fácil a gente ficar diante de uma TV e participar e ouvir. Mas é importante ouvir. Mas ouvir a pregação do Evangelho. Não é qualquer coisa. É pregação bíblica. Tá? Segundo, então, ouça pregações bíblicas e cristocêntricas. Onde a palavra de Deus não está sendo pregada, ou muda de canal, ou muda de igreja, tá? Por favor. Né? Segundo, ler a palavra sem conceitos pessoais. Né? O que é isso, pastor? Né? 1 Timóteo, capítulo 4, 13, fala assim, que aplica-te a lei, a palavra, exortação e ao ensino. Paulo falando, aplica, se empenhe na palavra, né? Então, ler a palavra sem conceitos pessoais. É que, às vezes, a gente traz já algum tempo, alguns conceitos que nós criamos sobre a Bíblia, e quando a gente vai ler a Bíblia, a gente, ao ler aquilo que está escrito, a gente lê com a interpretação que a gente já tem de lá de trás. Tem muita gente que faz isso, e isso está errado. A gente tem que ir para a Bíblia, gente, como alguém que não conhece. E toda vez que a gente vai para a Bíblia como estudante, como alguém que não conhece, nossa, o que esse texto tem para me ensinar? A gente cresce com ele. Então, ler a palavra sem conceitos pessoais, renovação da mente. Terceiro, estudar a palavra. A Bíblia é um livro escrito, ele tem que ser estudado. Então, eu tenho que pensar pessoas, autores, histórias, eventos, cenários. Tem que entender isso, o que Deus quis mostrar naquela circunstância. E Paulo fala assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Quarto, memorize a palavra de Deus. Né? Quem se lembra, guarda no coração tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11, que fala isso. Né? Meditar na palavra de Deus e não se desviar. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Né? Mantendo
esses procedimentos, isso fará com que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações, conforme Colossenses 3,16. De igual modo, a palavra de Deus deve ser fundamentalmente aplicada naquelas áreas as quais necessitam de mudanças bíblicas. Quando você vai tomar algum tipo de medicamento, ele é muito específico para a doença que você tem, né? Então, por exemplo, eu tomei um monte de remédio lá esses dias para tratar da Covid, né? Para tratar da Covid. Eu não podia tomar um remédio que não fosse para tratar da doença. A Bíblia é o remédio. E ela deve ser aplicada exatamente naquilo que mais traz dificuldade para nós. Quais são hoje as áreas às quais as pessoas têm tido mais dificuldade? Relacionamento? Leia sobre relacionamento. Pecados imorais? Busque direção de Deus. O que Deus fala sobre santidade? Né? Avareza? Procure o que a Bíblia fala sobre generosidade, benevolência, melhor é dar do que receber. E assim vai. Então nós precisamos aplicar o remédio na doença correta. E esse remédio vem pela palavra do Senhor. E como resultado, irmãos, a ação do Espírito Santo e o poder da sua palavra trarão renovação da nossa mente e nos permitirão estar mais parecidos com Jesus. Somente com ferramentas bíblicas podemos enfrentar os tempos difíceis e o espírito da época, ou o Zeitgeist, que é a palavra em alemão que eu citei aqui. Certo de que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Não deixe a sua mente corrompida pelos tempos difíceis, nem pelo espírito da época. Seja renovado pela palavra do nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.